Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Servido, cafezinho. Vamos hoje ao livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 18 e o versículo de número 18, que diz assim: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então, tudo que nós concordarmos aqui na terra, haverá concordância no céu. E tudo que nós discordarmos aqui na terra será discordado no céu. Isso concernente à palavra do Senhor, óbvio. Então, meu irmão, nesta manhã, minha irmã, eu quero falar contigo a respeito de religião. Eu não sei muito bem hoje, mas até algum tempinho atrás, todo documento que a gente preenchia, todo formulário, toda ficha, quando a gente ia numa firma, por exemplo, se candidatar a alguma vaga, tinha lá, religião, né? E aí a maioria, eu no meu caso também, muitas vezes pus lá, católico, e nunca ia na igreja. Entrei na igreja algumas vezes, para falar a verdade, quando batizei minhas duas filhas. Uma entrei na igreja, depois a outra entrei na igreja e nunca ia na igreja, mas punha lá, católico. Mas amém. Eu não sei se ainda é usado esse procedimento, mas o que eu quero falar com você é justamente, se houvesse ou se ainda há esse procedimento, o que é que você põe lá na sua religião, digamos assim? Você põe lá cristão, evangélico, crente, católico, o que é que você põe lá? Porque se você realmente defende uma religião, você tem que praticar essa religião, meu irmão. Porque senão não faz sentido nenhum, senão você está mentindo, você está prestando uma falsa declaração quando você põe lá aquilo que você segue e na verdade não segue ou não pratica, como eu fazia, punha lá católico, mas nunca ia na igreja, nunca tomei hóstia, esse papo aí na igreja, tomei hóstia uma vez quando fiz primeira comunhão, e outra vez quando eu estava na rua, morando na rua, estava com fome, aí eu vi uma missa lá, eu vou comer nem que for uma hóstia. Foram essas duas vezes que eu participei lá da Eucaristia na Igreja Católica. Então, mas eu dizia que era católico, né? Porque então, meu irmão, se você é cristão, se você põe lá no papel cristão, então você está declarando que você segue a Cristo, né? Então, seu testemunho, as suas atitudes tem que ser concernentes a Cristo, né? Você tem que, como disse o apóstolo Paulo, que ser imitador de Cristo. Você tem que amar o seu próximo, você não tem que falar mal de ninguém, você tem que frequentar a sua denominação, você tem que ser atuante dentro da sua denominação para que você possa pôr lá, sou um cristão. Ou você tem que participar lá da catequese, enfim, você tem que ser praticante para poder não mentir na sua declaração. Mas se lá na sua declaração você põe lá, sou evangélico, então você tem que viver segundo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Você tem que seguir ou procurar seguir à risca tudo aquilo que Jesus ensinou também, porque você declarou lá, você prestou uma declaração que você é evangélico, que você vive segundo os evangelhos. E aí, como evangélico não pode mentir, porque o pai da mentira é o diabo,
você tem que praticar o amor ao próximo, a caridade, a oferta, o dízimo e mais uma série de coisas que Jesus nos ensinou. Você tem que dar a outra face, você tem que dar o outro lado, né? Porque veja bem que se fosse preencher um papel desse, o diabo, quando chegasse lá, ele ia falar: sou diabo, né? O diabo é diabo, meu irmão, e ele não brinca de ser diabo, ele pratica a diabice, digamos assim, né? Ele vive nos perseguindo, ele vive nos cercando, ele vive atirando setas, ele vive querendo fazer com que nós saiamos da presença de Deus. Então ele não brinca de ser capeta, não, né? O mormon não brinca de ser mormon, o adventista, né? Ele não brinca, não. Você vê que com esse calor que anda fazendo, você vê o mormon com a camisinha branca, a mochila nas costas, evangelizando, levando a palavra do modo dele, mas levando a palavra para quem não conhece, né? Eu digo isso para você porque uma vez eu tirei como experiência, para mim saber qual era o procedimento, eu permiti que eles viessem na minha casa. E, aliás, são muito educados, conhecedores da Bíblia, a pena que eles têm aquele livro extra de Mormon lá para te apresentar, mas seguem corretamente, seguem à risca os ensinamentos que eles tiveram, assim como Paulo seguia à risca os ensinamentos que ele havia tido antes da sua conversão, antes do seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Então, o mormon também não brinca de ser mormon. O kardecista não brinca de ser kardecista, meu irmão. Ele não brinca de ser kardecista. Ele compra livros, ele participa das reuniões, ele segue à risca, porque eu já conheci pessoa kardecista e seguia à risca ali o kardecismo. Alguns católicos também não brincam em serviço, não, meu irmão. Vira e mexe, vão na Basílica de Aparecida, acendem velas na Basílica, acendem velas no cruzeiro lá no cemitério. Ou seja, ele não está brincando de ser católico, ele está praticando. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui falando o que é certo ou o que é errado, estou falando de prática, de praticar, de seguir. Já que você segue uma religião, então você tem que ser praticante. O espírita, o macumbeiro também não brinca em serviço, meu irmão, né? Vira e mexe, a gente depara aí nas esquinas da vida aí com despacho lá e com coisas que vão um dinheirinho para comprar, para fazer o troço lá. Mas ele não brinca também de ser macumbeiro, não. Ele vai lá e faz o despacho dele, faz isso, faz aquilo. Ele não brinca de ser macumbeiro. Ele faz lá o troço dele e pronto. Repetindo, eu não estou aqui julgando se é certo, se é errado, A, B, ou C ou D. Estou falando aqui de fidelidade, de religião. Então, se você professa a sua fé em Cristo, se você é cristão, se você é evangélico, se você é crente, então você tem que ser praticante, porque a Bíblia também diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? A Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar, mas também diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu vejo crente hoje, eu vejo evangélico hoje que não respeita pastor, que não chama pastor de pastor, que vive na gíria, ainda na gíria, no palavreado do mundo, é mano pra cá, é mano pra lá, então comigo é assim, papapá, e aí, meu irmão? Tá brincando de ser evangélico, tá brincando de ser crente, tá brincando de ser cristão. Meu irmão, já que você tem uma religião, porque Cristo não ensinou uma religião, Cristo ensinou um modo
de nós vivermos, um modo de nós nos aproximarmos de Deus e termos o direito a uma vida eterna. Mas, já que você encara o que você faz como uma religião, então siga a risca, seja praticante, porque o que nós vemos hoje são pessoas que não mudaram em nada, que não mudam em nada, que não fazem absolutamente nada, que aparecem nas suas denominações, na sua igreja, cada 15 dias, uma vez por mês, que lá fora do templo, né, isso também não é religião, o proceder deles não tem nada a ver com quem é cristão, evangélico, católico, crente, kardecista, não tem nada a ver. Continua a mesma coisa, não houve transformação nenhuma, mas todavia está professando que é isso ou que é aquilo. E outros tantos hoje estão sendo evangélicos por status, né? Até porque algumas denominações hoje ensinam, como eu já disse aqui, apenas a dizimar, ofertar e vamos que vamos. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero deixar para você nesta manhã é exatamente isto. Se você, independente daquilo que você diz que você é, independente daquilo que você colocaria na tua ficha lá de inscrição para um emprego, para seja lá o que for, quando tiver lá religião, independente lá do que você ponha lá, pratique. Seja um praticante. Honre a sua palavra para que você não passe por mentiroso, porque como eu já disse aqui, o diabo é o pai da mentira e você não serve ao diabo. Eu tenho quase certeza disso. E então você aí sim vai poder pôr lá, sou isso, sou aquilo outro, com toda certeza, sem medo de errar e sem medo de estar incorrendo no erro de estar mentindo. Amém? Então era esta palavra que eu tinha para você nesta manhã. E lembre-se, o diabo não brinca de ser diabo. Então, não brinque de ser isso ou aquilo. Seja, ao menos, praticante. Meu desejo é que você tenha um ótimo e abençoado dia, um dia na presença de Deus, um dia maravilhoso, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. E que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, de perto e de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual, edificando na rocha. Bom dia na paz do Senhor Jesus.